Olá, o Live Entrevista hoje conversa com o advogado Enéas Moraes. Vamos conhecer um pouco da sua história de vida e se realmente ele é candidato a deputado estadual ou federal. Boa noite, doutor Enéas. Boa Bem-vindo ao noite, Live professor. Entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar nesse projeto na minha live. Eu quem agradeço o convite de participar do Live Entrevista, que sempre contribui de forma extremamente proveitosa para a ampliação da democracia dentro da cidade de Santa Rita. Obrigado. Mandar um abraço para Leandro Lubritintas, para Renato da Saúde, que já está nos acompanhando. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Doutor Enéas, para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, quem é Enéas Moraes? Professor Enéas Moraes é um humanista, um cidadão humanista, que há mais de 12 anos advoga em Santa Rita e por meio do contato diário com os operários, com a classe trabalhadora, sente os flagelos, as necessidades e as necessidades de melhoria dessas pessoas. Eu iniciei minha trajetória como advogado em Santa Rita no ano de 2009. Foi a minha primeira unidade do escritório Moraes e Amorim e sou muito grato ao povo de Santa Rita, porque a partir dessa unidade eu consegui um leque extremamente volumoso de ações. Fui um dos pioneiros na implantação de escritório de advocacia em Santa Rita. Posteriormente, eu expandi para João Pessoa, onde eu adquiri uma sala no Empresarial Plaza Center, no centro, e fiz a minha segunda unidade, anos depois. Depois implantei uma nova unidade em Mangabeira. Então, eu sou um advogado, um empreendedor, um humanista e uma pessoa que está atenta às discussões de Santa Rita. E, além disso, eu sou uma pessoa simples, filho de Enéas Flávio, conhecido como Farinha, muito conhecido em Santa Rita, e de Ângela. E meus avós maternos são seu Odon e Dona Nina, também muito conhecidos em Santa Rita. E paterno, eu tenho Dona Ivone, que era uma figura muito conhecida em Santa Rita, e o ex-prefeito Antônio Joaquim de Moraes, que é o meu avô e a minha referência de vida. Então, durante uma entrevista recente, eu fui muito questionado sobre o que eu aprendi com ele, o legado. E Santa Rita inteira precisa conhecer um pouco dessa figura, principalmente as gerações mais jovens. Então, meu avô, ele foi prefeito na década de 70, 73, foi vice-prefeito também de Santa Rita em 88 até 92, na gestão de Marcos Odilon, e foi vereador por 5 vezes de Santa Rita, presidente da Câmara de Lucena, também foi vereador em Lucena, e ele deixou um legado de honestidade e de probidade muito grande na cidade de Santa Rita. Construiu várias obras estruturantes, a exemplo da escola Flávio Ribeiro Coutinho, da escola Francisco Marques da Fonseca, da escola Santos Dumont, da ponte que liga a Vila Operária ao bairro do Açude, construiu postos de saúde em Livramento, no bairro Popular, o estádio de Vazenova, que tem o nome de Moraizão, a Praça João Raposo Filho, que fica em Vazenova. Então, em uma única gestão, com honestidade e trabalho, que era o slogan da gestão dele, ele conseguiu deixar um legado
com um cobertor curto, professor, porque naquela época a gente não tinha o arcabouço de recursos que existe hoje. Então, atento a tantas essas obras, como as galerias pluviais que existem no bairro Popular, aquisição de tratores, máquinas. Então, ele deixou um legado, e o maior legado é o da honestidade. Ele foi, como eu lhe disse, prefeito, vice-prefeito, vereador por 5 mandatos, e ele nunca respondeu um processo na justiça. Onde eu ando, por Santa Rita, ele é tido como um dos gestores mais honestos e eficientes que a cidade teve. Então, eu sou grato a Santa Rita pelo reconhecimento que tem a ele. Em 2000, já com mais de 70 anos de idade, ele disputou o último mandato e saiu vitorioso, encerrou a carreira política dele como vereador, já tendo exercido vários outros cargos. E, além disso, com ele eu aprendi que política não é profissão. Então, política é uma vocação que a gente tem. Ele era administrador da usina Santa Rita e tinha grande confiança dos donos, doutor Francisco Ribeiro Coutinho e doutor João Crisóstomo Ribeiro Coutinho, que tem uma praça em Tibiri que consta o nome dele. Mas ele via a necessidade da educação. Então, ele fez concurso para auditor da Receita Federal, um dos concursos mais difíceis do Brasil, e passou. Então, assim, ele nunca utilizou da política como profissão. Eu acho que isso é um legado que fica para essas gerações. A gente deixa uma contribuição e sai da política, mas a gente não pode ter a política como meio de vida. Na minha concepção, eu adquiri isso com ele. E quando ele foi prefeito, ele investiu muito na educação. Além da construção de diversas escolas, ele fez programas de formação e de estímulo ao professor. Então, o professor estimulado, as escolas funcionavam com estrutura física adequada. Então, ele deixou um legado que merece ser defendido. Então, eu estou aqui para defender esse legado da honestidade do trabalho. Esse é Enéas Moraes. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu tive a oportunidade de participar de uma campanha eleitoral com seu avô. Era um homem extremamente do diálogo, era sempre atencioso com as pessoas, realmente era uma figura humana sensacional. Então, com certeza, é uma referência política, porque eu tive a oportunidade de participar de uma campanha eleitoral com ele e vi a pessoa que era realmente o seu avô. Eu agradeço, professor, a deferência. Inclusive, ele é um homem sisudo, sério. Ele não é daqueles políticos de dar tapinha nas costas, populista, mas é um homem de palavra. Então, até antes da pandemia, andava pelos 4 cantos de Santa Rita e era reconhecido, apesar do jeito sério, sisudo, mas é uma pessoa de um coração gigante e que ajudou a uma cidade a superar etapas e se tornar uma cidade melhor, principalmente naqueles anos de ouro que foram da gestão da honestidade e do trabalho. Ô, doutor Enéas, por que a escolha pela advocacia? Alguma referência familiar? Professor, eu sempre, desde jovem, tive uma paixão muito grande pela leitura e pela disciplina de história. Então, eu gostava muito de filosofia, de história, e eu tive uma identificação muito grande com o direito por conta disso, porque eu acho que essa área de humanas, ela engloba essas matérias. Então, assim, o profissional do direito, eu tenho muito orgulho de dizer que me formei na Universidade Federal da Paraíba, uma instituição pública, mas que me deu uma educação de extrema qualidade. E eu tinha um professor extremamente conhecido, foi secretário de Estado, Luiz Augusto Crispim, e ele dizia uma coisa, que o direito ele não se esgota na lei. O direito ele é mais do que a lei. E para a gente conhecer o direito, a gente tem que conhecer o arcabouço da história, da economia. Então, eu me interesso muito por essas áreas que são atreladas ao direito. Então, a partir daí veio o interesse. Eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba, no vestibular,
na época era o PSS, Processo Seletivo, e posteriormente fiz pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública e fiz pós-graduação também na área de processo civil. E no campo prático, me identifiquei muito com o direito trabalhista e com o direito civil. No nosso escritório, nós também atuamos no ramo previdenciário por meio da minha sócia, a doutora Juliana Amorim, e a doutora Caroline, que também faz parte da nossa, uma das advogadas também que faz parte da nossa banca. E, assim, particularmente, eu tenho um amor muito grande pelo direito do trabalho. E gosto também bastante do direito administrativo. Doutor Nessa, como você vê a advocacia, se a única, a única profissão que precisa de autorização é através de uma aprovação, no caso, uma prova, para exercer a profissão? No caso, a prova da OAB. Isso. É o seguinte, professor, eu acredito que a prova da OAB, ela é um filtro. Ela busca trazer ao mercado profissionais com um mínimo de desempenho suficiente para atuar. Por quê? Porque nós estamos lidando principalmente com bens, com gestão financeira, com a liberdade, com a vida, que são os direitos fundamentais do cidadão. Então, assim, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Já tentaram, por meio de alguns projetos de lei na Câmara, barrar o exame de ordem, mas, na minha opinião, eu acredito que ele é um filtro adequado e eficiente. Mas isso não é uma reserva de mercado profissional? Professor, eu particularmente não vejo por esse lado. Eu vejo, como eu lhe disse, por um filtro que realmente consegue filtrar pessoas que detêm o conhecimento mínimo. Na minha época, você tinha que superar 50 questões de 100 para poder ser aprovado. Então, eu acredito que o aluno que se dedica, que ele tem um certo interesse pelo direito, ele, depois de um certo tempo, ele vai conseguir êxito e vai lograr êxito na sua aprovação. E a partir daí começaram outras dificuldades, porque nós estamos diante de um mercado extremamente competitivo. Quando eu comecei, eu tive êxito. Primeiramente, eu agradeço a Deus e também ao povo de Santa Rita, porque eu fui agraciado por ser um dos pioneiros e hoje eu tenho um acervo processual arquivado de mais de 3.000 processos e ativo eu devo ter mais de 2.000 processos. E grande parte dessas ações são ações que vêm do povo de Santa Rita. Então, assim, é uma credibilidade que foi depositada em mim. Então, eu sou muito grato ao povo de Santa Rita. Inclusive, eu sempre relato. Apesar de ter 3 unidades, eu passo o dia inteiro, praticamente, na unidade de Santa Rita. Eu chego às 8, fico até às 4 da tarde na unidade de lá. E eu me sinto bem também porque eu relembro o passado do meu avô, a história da minha família, eu encontro amigos queridos. Então, para mim, é um trabalho extremamente prazeroso. Eu alio o trabalho com essa possibilidade de ter esse contato interpessoal com pessoas que fazem parte do meu cotidiano. E fizeram parte também do cotidiano da minha família. O seu avô, que tanto você fala, o seu Antônio de Moraes, Antônio Hum. Moraes, ele foi presidente do PFL, um partido de direita, e que quer queira, quer não, representa algumas oligarquias familiares aqui na Paraíba. No seu caso, em qual espectro ideológico você se situa? Ele foi presidente do PFL durante muitos anos Que e agora é o depois, Democratas. e hoje é o Democratas, ainda chegou a ser presidente do Democratas, que hoje em dia eu não classifico como um partido de extrema-direita, é um partido de centro. Então, eu acredito que, na minha concepção, eu nem sou de extrema direita, nem sou de esquerda. Eu me alinho ao centro.
eu acho que os extremismos eles estão sendo banidos da nossa sociedade. Então, a gente tem que ter uma linha do diálogo. Eu sou muito do diálogo, muito da conversa. E eu acredito que esse discurso e essa pauta ideológica extremamente ou de direita ou de esquerda, ela emperra a economia do país de avançar. Então, a gente tem que centrar na questão econômica do país, centrar em como gerar emprego, como gerar renda, como resolver o problema dessa pandemia aí, que não existe, a gente não identificou ainda um plano de imunização coerente e eficaz e traçar essas metas. Então, eu me alinho como um político de... Não um político no sentido puro significativo, porque eu não sou... Todos nós somos políticos, mas um cidadão que tem uma tendência de centro. Você foi coordenador da campanha de doutora Joelma, ex-candidata a prefeita aqui em Santa Rita. Como foi a experiência? Foi uma experiência ímpar. Eu sempre participei de campanhas porque eu nasci nesse meio. Então, eu ainda muito jovem, eu ia para os comícios do meu avô em 88, quando ele era candidato a vice, e desde aquele meio, desde criança, eu circulo por Santa Rita. E na campanha de 2000 dele, de vereador, eu participei já ativamente. Então, eu andava pela zona rural com a minha avó, andava no bairro do Açude, andava na Chatuba. Então, eu conheço Santa Rita de Lerolândia a Sincerolândia. Cada recanto dessa cidade eu conheço. E na campanha do ano passado, eu tive a oportunidade de ser coordenador da campanha do Republicanos e foi uma experiência agradável pelo fato de lidar com pessoas. Então, eu gosto muito de lidar com pessoas. Então, eu acho que o republicano saiu fortalecido da eleição, porque teve quase 5.000 votos, e então foi um trabalho que teve um resultado, porque nomes, figuras conhecidas da política de Santa Rita ficaram atrás da candidata do republicano. Então, eu acho que o trabalho como coordenador de campanha surtiu um resultado positivo. Então, assim, pessoas que desdenhavam da candidatura do republicano se surpreenderam com o resultado eleitoral. Então, nós ficamos em quarto lugar no pleito, um pleito extremamente atípico, no qual existiam 10 candidaturas. Então, você considerar quase 5.000 votos é um resultado extremamente positivo. Mas ao término da eleição passada, Hum. nos velhos bastidores da Rádio do Pinhão, que a doutora Joelma era uma candidatura laranja do prefeito Emerson Panta. Como você recebeu essas insinuações? Eu vejo, como o senhor diz, insinuações, porque pela quantidade de votos que ela teve, eu não visualizo essa ideia de candidatura laranja. Se ela fosse uma laranja, ela não teria ficado à frente de Zé Paulo, à frente de Adonis, à frente de vários outros nomes aí muito... Quer dizer, Adonis desistiu, né? Mas ficou à frente de Zé Paulo, ficou à frente de vários outros nomes aí que já tinham história consolidada na política de Santa Rita. E eu acredito que daqui para frente é o momento da gente ver o que é que a gente pode contribuir para que Santa Rita evolua. Eu acho que a eleição passou, não é verdade? E o resultado eleitoral do Republicanos foi um resultado satisfatório. Você fala de insinuações, mas a própria filha do Reginaldo Américo, que era Hum. vice da doutora Joelma, também saiu atirando a doutora Joelma. E eu não vi nenhuma reação de doutora Joelma no sentido de rebater essas insinuações. Aí são questionamentos que têm que ser dirigidos a ela mesmo, né?
Inclusive, isso aí eu não posso responder. Cabe a mim fazer essas perguntas para ver se tem a respostas. Doutor Neves, eu vou, no portal News Paraíba, Hum. teve uma manchete dizendo que você dispõe do comando das fortes e promissoras lideranças políticas de Santa Rita. Não é um exagero, haja vista que você ainda não foi testado nas urnas, nem tem parâmetros de pesquisas para tal afirmação? Não, eu acredito que o jornalista ele foi talvez um pouco elogioso à minha pessoa e ele analisa o cenário de novos nomes que venham a surgir na política santarritense. Então, eu vejo com respeito, está inserido dentro da liberdade de expressão, está na Constituição, então ele pode manifestar a opinião dele livremente. E acredito que a cidade realmente precisa de renovação. Inclusive, eu disse que venho me reunindo semanalmente com várias pessoas e que dentro desse grupo existem nomes qualificados também que podem vir a disputar um pleito dentro de Santa Rita. Santa Rita não pode ficar restrita a uma ou duas candidaturas. Então, assim, a democracia exige essa participação das pessoas que querem construir uma cidade melhor. Então, professor, para ser candidato não precisa estar participando de gestão, não precisa estar distante das pessoas. A gente pode ser candidato estando perto das pessoas. E como o senhor mesmo falou, o maior teste é aquele das urnas. Então, quando a votação sair, quando os votos forem apurados, a gente vai realmente saber quem serão as novas lideranças. Porque o pleito de 2024 vai ter uma prévia em 2022 agora. Então, a gente pode ter várias surpresas com a eleição de 2022. Eu li uma notícia que você será candidato a deputado estadual ou federal. Por que essa indefinição? Professor, como eu lhe disse, eu tenho me reunido com um grupo de amigos, de aliados, de pessoas que são do Eitel, de Vazenova, do centro. E esse grupo ele tem uma prospecção de um projeto para 2024. Então, dentro dessa prospecção, dentro de um contexto partidário, que nós estamos recebendo alguns convites, em torno de 3 ou 4 convites para avaliar, então, essa candidatura vai depender desse consenso. Então, a partir do consenso do nome, que pode ser o meu ou pode ser o de qualquer outro do grupo que detenha maiores condições que a minha. A partir disso, irá ser feita a definição. E a partir do momento que for definido o partido que nós iremos ingressar. Nós temos alguns convites, alguns acenos, mas o senhor sabe que existe também um número limitado de vagas para as candidaturas de federal e estadual. Então, isso aí vai ser avaliado no momento oportuno. O momento agora é de dialogar, de ouvir as pessoas, de saber os problemas das pessoas, de traçar metas para a construção de uma cidade melhor. Porque, como o senhor sabe, a gente está num período de pandemia. Então, dentro desse período, a democracia participativa, ela exige que a gente veja a cidade e analise como está a realidade da cidade hoje. O que é que acontece? Dentro desse período de pandemia, a gente precisa de um gestor eficiente. Clóvis de Barros Filho, quando ele diz que o cobertor é curto, ele exige que as medidas sejam tomadas de maneira rápida. Nós não podemos demorar. Então, essa questão fica até a dica aí para as pessoas que compõem a gestão de estabelecer um prontuário digital. Uma das minhas tias, ela é professora doutora pós-doutora da Universidade Federal da Paraíba, e durante a campanha ela fez uma live já indicando essa questão dessa necessidade desse prontuário digital em Santa Rita.
Porque a pessoa que vem de Lerolândia para ser atendido no centro, para que o médico faça uma análise mais rápida e eficiente, já existe um histórico lá. Então, nós temos também que acabar com essas filas em unidades de saúde. Como? Fazendo agendamento por meio de aplicativos. Nós temos que acabar com o papel, professor, na administração pública. Temos que digitalizar tudo, fazer o processo todo eletrônico. Santa Rita é a terceira potência do estado. Então, Santa Rita pode muito mais. Santa Rita tem capacidade e tem pessoas de Santa Rita, não são pessoas de fora, que podem exercer cargos e que são extremamente habilidosos para isso. Então, a saúde dentro de Santa Rita precisa de um olhar mais crítico por parte da população. De que forma? Vamos fortalecer os conselhos municipais, os conselhos de saúde. Vamos fazer uma democracia participativa, onde as pessoas sejam ouvidas. A gente não pode fazer uma gestão como forma de opressão. A gente tem que fazer uma gestão ouvindo as pessoas. E é muito importante isso. Os conselhos, eles têm que estarem em pleno funcionamento. Então, assim, a partir do momento que os conselhos... E a gente pode fazer conselhos de bairros também. Isso aí vai permitir que a gente escute de maneira mais eficaz as necessidades das pessoas. Outro ponto que eu também verifico é a ausência de pessoas, de recursos para exames simples, como ultrassons. Outro ponto, eu tenho várias demandas judiciais contra o município pela forma de contratação temporária. Então, depois esse pessoal vai pedir férias, vai pedir 13º, e fica aí uma demanda para o município. Na área de saúde é necessário um concurso público. Por quê? Com médicos concursados já existiu uma identidade maior com a comunidade do que esses contratos temporários que ficam sendo alterados, muitas vezes não só em Santa Rita, como em várias outras cidades do estado da Paraíba, de acordo com o que a gente chama o cargo do político, que é algo provisório. O concurso público não, ele gera emprego, gera estabilidade. Nós temos que, a gestão ela tem que ser eficiente. Essa eficiência é na prestação do serviço e na qualidade do que o usuário recebe. Porque não adianta eu prestar o serviço de maneira eficiente e o material adquirido ser de péssima qualidade. Por exemplo, luvas para os técnicos de enfermagem que mexem com sangue, além do valor ser um valor adequado, ela também tem que ter qualidade para que a gente não coloque esses profissionais em risco. Outra coisa, postos funcionando 24 horas. Depende do regime de contratação desses profissionais. A gente pode contratar médico para 20 horas e colocar 2 médicos por postos de saúde. Então, a saúde de Santa Rita clama, professor, por melhorias. E essas melhorias dependem justamente... Um abraço aqui para o meu amigo que acaba de entrar na live, o deputado Ranieri Paulino. Essa referência de homem público e de amigo, um homem muito decente, um dos dirigentes do MDB da Paraíba. Meu abraço. Fica essa necessidade de melhoria da saúde de Santa Rita. São 2 gestores que são médicos. Então, eles têm que ter esse olhar. Eles têm que ver a cidade como uma cidade que é a terceira maior cidade do estado. Então, a gente não pode pensar Santa Rita pequeno, uma cidade pequena, professor. A gente tem que ver Santa Rita como uma cidade que tem recursos, que durante a pandemia, professor, com relação à educação, eu não sei, alguém da prefeitura aí pode se manifestar, se foram adquiridos tablets para que existisse uma continuidade com eficiência dos serviços educacionais, porque o aluno da rede privada, ele está em casa com seu tablet, com a sua internet, sentado no quarto com ar-condicionado, tendo seu estudo adequado.
E o da rede pública, muitas vezes, recebe umas apostilas, algumas coisas que não são suficientes para garantir a ele a possibilidade de, mais à frente, no Enem, vir a ter uma concorrência adequada. E isso poderia ter sido feito por meio de um pregão eletrônico, por meio de dispensa de licitação. Então, é uma gestão técnica que precisa ser feita. Uma gestão técnica. E eu quero dizer, professor, também, tem uma pessoa que está ouvindo, a nossa amiga Marluce, que ela é muito ligada à dona Maria Eunice Madruga, viúva do saudoso deputado Egídio Madruga, que trouxe diversas obras para Santa Rita. Então, Santa Rita teve época de ouro. A gente teve um deputado que foi constituinte, um deputado que teve 8 mandatos de deputado e que tanto fez por Santa Rita. Então, são em nome dessas pessoas, em nome desses homens de bem que saíram da política de mãos limpas, com honestidade, é que a gente merece lutar. A gente merece lutar por uma Santa Rita melhor, porque Santa Rita tem muitas deficiências. A quantidade de desocupados que tem em Santa Rita, vamos pegar os indicadores sociais, saneamento básico. Eu acredito que no Alto Popular o que existe ainda são as galerias pluviais que foram construídas quando meu avô foi prefeito. Então, assim, o índice de saneamento básico de Santa Rita é muito baixo. Então, a gente precisa de políticos atuantes, deputados atuantes. A gente não pode ficar na mão de pessoas omissas. E candidatura, professor, vem do povo. Não é imposta porque é filho de A, é a mulher de B ou é irmão de cicrano, não. A candidatura nasce do anseio popular. E eu dei uma entrevista na rádio 100.5, mando meu abraço para a amiga diretora, presidente Raquel Maroja, onde as pessoas tiveram um saudosismo muito grande da gestão da honestidade e do trabalho, elogiando justamente isso. Uma época em que a probidade, a honestidade, a seriedade eram valores éticos. E hoje, filósofas como Viviane Mosé relata isso. A política está muito atrelada à ética. E nesse pós-pandemia, nós teremos o quê? Uma visão diferenciada do eleitor. O eleitor ele está muito seletivo. O eleitor ele está muito atento a essas práticas de probidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que participar, tem que ouvir e utilizar instrumentos como o orçamento participativo. Eu não vejo dentro de Santa Rita uma possibilidade de diálogo. A gente não vê esses instrumentos, até uma plenária eletrônica agora, que a gente está em pandemia, alguma coisa nesse sentido para que a população seja escutada. A gente vê uma ausência, um descaso total. Então, a gente tem que realmente ficar atento, olhar como é que está a nossa cidade, olhar quem são os representantes da nossa cidade nos poderes constituídos, verificar o que esses políticos estão trazendo para Santa Rita. Santa Rita já merecia um deputado federal. Por que é que Patos tem um deputado federal e Santa Rita não tem? Então, a gente tem que quebrar essa ideia, essas vaidades e unir essa classe política de Santa Rita para a gente compor um grande grupo das pessoas que têm um amor verdadeiro por Santa Rita. Então, chegou essa hora, professor. Eu não tenho vaidade de impor candidatura. Eu estou conversando com diversas pessoas que podem ser candidatos. E essa candidatura vai vir desse grupo. Várias pessoas que, inclusive, foram candidatos a prefeito e agora estão conversando, estão dialogando, porque o palanque foi desarmado. O momento agora é outro. O momento é de construção. A gente não faz nada sem planejamento e sem construção. E eu acho que o que está existindo em Santa Rita é novamente esse amor, essa vontade de ter uma terra com dias melhores, com esperança,
com uma sociedade que viva Santa Rita. Hoje em dia, muitas pessoas se deslocam para João Pessoa, como Santa Rita é uma cidade dormitório, para poder ter o seu momento de lazer. Nós temos que resgatar o convívio social em Santa Rita. Tudo isso tem que ser feito de uma maneira muito equilibrada, com gestores que estejam dentro da cidade, dialogando com com as pessoas, e não só sendo produtos de mídia, porque Clóvis de Barros Filho, o grande filósofo, ele diz muito o seguinte, que quando se investe muito em publicidade, é porque a gestão é ineficiente. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico. Vamos ver essa publicidade, vamos fiscalizar. Então, no Rio de Janeiro, existe um programa de formação de líderes dentro da prefeitura. Só que não é interessante a muitas pessoas formar líderes. Muitas vezes eles gostam de pessoas que não têm essa capacidade de entender a democracia como uma forma de ampliação de direito cidadão. É o que Norberto Bobbio diz, a questão dos direitos sociais, a eficácia dos direitos sociais. Então, a democracia passa muito por essa capacidade da população entender que ela tem direitos. E essa pandemia veio para mostrar isso. Por quê? Pessoas ricas, hoje, grandes artistas, grandes empresários, eles estão sendo submetidos ao SUS para poder tomar a vacina contra o Covid. Mas até então, as pessoas diziam, eu tenho meu plano de saúde, eu posso ir para o Sírio-Libanês, eu posso... Mas tem gente aí rico morrendo porque até o momento não tinha. Hoje em dia nós temos uma vacina. Então, essa pandemia veio mostrar que os serviços públicos são importantes. E nós precisamos que esses serviços sejam prestados de maneira eficiente. Então, todos nós hoje estamos no mesmo barco. E nós temos que nos dar as mãos. Desde já, eu sou solidário às mais de 250 mil vidas perdidas em meio a essa pandemia. E venho dizer que o serviço público precisa ser melhorado e pode ser melhorado. Porque muitas vezes os gestores que não têm compromisso com a coisa pública dizem que tem que se espelhar em empresa privada para administrar a coisa pública. Não, nós temos exemplos de coisa pública funcionando bem. O senhor muito bem sabe que existem obras, duplicações de BR, que são administradas pelo Exército Brasileiro. E essas obras, elas são concluídas em tempo recorde e com gasto mínimo. Desde já eu mando um abraço para os integrantes das Forças Armadas do nosso país, tanto do Exército, como da Marinha, como da Aeronáutica, que zelam pelo dinheiro público. E também mando um abraço para as polícias civis e militares, que são cidadãos honrosos e que merecem o nosso respeito e admiração. Outro exemplo de coisas que veio de dentro da coisa pública foi a internet, que foi gerada dentro do governo americano. Então, a gente não precisa só de visão de empresa privada, não. Existem bons exemplos dentro da gestão pública. Agora tem que se trabalhar com amor, tem que se trabalhar com técnicos. E que Santa Rita tem técnicos, tem nomes que podem compor o seu quadro administrativo. A gente não precisa estar trazendo e importando pessoas de fora, não. E essas pessoas de Santa Rita vão gastar o dinheiro em Santa Rita. Então, quando meu avô ele deixou a política, isso é um fato notório, ele residia no Bessa, quando ele comprou a casa dele, residia no bairro do Bessa, mas todas as sextas-feiras minha avó Ivone ia fazer feira em Santa Rita, porque ela tinha consciência que tinha que fazer o comércio de Santa Rita girar. Então, em gratidão à Santa Rita, aos homens de bem, aos trabalhadores, ela fazia a feira dela lá. Então, isso é uma questão de consciência. Então, o santarritense é um povo bom, é um povo que ama a sua terra. Então, vamos dar oportunidade de que os santarritenses tenham dignidade. Vamos girar esse comércio. Vamos dar um giro na saúde.
Vamos verificar como está a educação. E o legislativo tem esse papel fiscalizador. Quando eu falo de fiscalização, isso também pode ser implementado dentro da própria gestão. Vamos melhorar o nosso portal da transparência, o portal da transparência da gestão. Vamos melhorar e ampliar os sistemas de controle interno. Vamos ampliar as parcerias com o Ministério Público. Vamos manter esse diálogo com o Ministério Público, essa entidade que realmente zela pelo dinheiro público. Isso vai fazer o quê? Vai evitar que existam desmandos, que existam práticas de corrupção dentro da gestão pública. Eu acho que é isso que Santa Rita quer. Santa Rita quer uma inovação. Santa Rita quer mostrar que é grande. É a terceira maior cidade, terceira maior potência do estado. E se hoje Santa Rita representa 6% ou 7%, vamos imaginar aí, da população do estado, ela também tem direitos, professor, desse orçamento chegar dentro de Santa Rita. Tem que chegar no governador e dizer, governador, Santa Rita está clamando por isso aqui e Santa Rita merece. Esse tempo de deputado que só baixa a cabeça para o governo, que não pleiteia o bem da sua cidade, isso já era. A gente tem que ser atuante, tem que pedir para a nossa cidade. Então, é isso que Santa Rita está querendo. Está querendo pessoas atuantes, pessoas de coragem e pessoas que busquem o bem da nossa cidade. Chegou a hora de um novo tempo, professor. E isso também parte da conscientização das pessoas. A gente tem que fazer esse papel. O que o senhor está fazendo hoje é justamente quebrar essas mídias tradicionais. Hoje em dia, de Bebelândia, Sincerolândia, Lerolândia, Ribeira, Forte Velho, todas as pessoas têm o seu celular, têm acesso aos meios de comunicação. Isso está permitindo que a informação seja disseminada. Então, a gente já está tendo um jovem muito mais instruído. E isso foi comprovado nas últimas eleições, quando nomes novos, nomes que não eram afetos a práticas de corrupção, tiveram votações expressivas dentro de Santa Rita. Agradecer a presença do deputado Ranieri e já convidá-lo para ele participar também do live aqui. Vou convidar, ver se ele tem um tempinho para participar de uma live aqui, que será um prazer a gente conversar. Nós estamos vivendo num momento de pandemia. De 0 a 10, que nota você dá para a atuação do governador no enfrentamento à pandemia? 7. E Panta? 5. Eu acredito que o governador ele foi mais feliz. Por quê? Porque ele fez essa questão de ampliação de leitos no início da pandemia. Os decretos têm uma coerência, principalmente agora, nesse momento de agravamento da demanda. Ele sempre esteve alerta. Já dentro dessa gestão, eu não vi medidas eficazes de combate à pandemia. Apesar de Santa Rita, no início, aparecer como uma das cidades que despontou no combate despontou como um dos maiores índices de Covid no estado, não presenciei medidas muito eficazes de combate ao Covid. Como eu relatei aqui, a situação dos postos de saúde não é das melhores, não vejo o mínimo necessário, enquanto em outros locais a gente já fala de telemedicina. Em Santa Rita, a gente tem pessoas aí enfrentando filas para poder ter consulta e etc. Então, eu acredito que existe muito a fazer. Ele está tendo uma segunda oportunidade agora. Foi eleito com uma diminuição bem significativa de votos, né, em relação à primeira eleição. Acho que na primeira ele deve ter passado dos 50 mil, agora acho que chegou na casa dos 30. Então, ele ainda tem um tempo para
tentar melhorar isso aí, né? Com relação à saúde, já que ele é um médico, né? A esposa também é médica, então eles têm um tempo ainda razoável para tentar melhorar isso aí. Aumentar a testagem, né? Dos casos de Covid, é, a questão de leitos. Não vi ainda se existe algum plano de imunização no município, como é que está avançando isso aí, o número de vacinados, porque a prefeitura poderia ir fazendo uma divulgação, informando o número de vacinados, como é que está sendo feito isso, se existe algum sistema de drive-thru para a população se vacinar. Então, tem que melhorar muito essa questão da publicidade dos atos, né? Dessa transparência, de tudo isso aí. Falando da nossa saúde, hoje teve uma denúncia dos vereadores Tenente Jair e Naetos Graciano, eles mostrando uma situação deplorável de um posto de saúde, eu acho que foi no Alto das Populares. Então, houve uma denúncia com imagens, uma imagem até quase eu diria chocante para a situação de um posto de saúde. Então, os dois vereadores fizeram essa denúncia e disseram que vão cobrar da prefeitura. E isso é o papel do vereador. Agora, Isso, o Tenente Jair está tendo uma atuação surpreendente na Câmara Municipal, uma atuação realmente de um fiscalizador, e isso vai dar a ele um potencial muito grande dentro daquela casa. Justamente como eu tenho lhe dito, um dos grandes gargalos de Santa Rita é a saúde, que é comandada por dois médicos. Outra coisa, professor, com relação à saúde da mulher, a gente não viu uma melhoria em nada nessa gestão. Então, esse pessoal aí tem que ter mais sensibilidade, tem que administrar também com um pouquinho de coração, porque eu, como advogado, diariamente eu lido com pessoas que são extremamente humildes, que saem, às vezes, sem receber o mínimo, o justo, o legal da empresa, e eles depositam na justiça, como diz Aristóteles, que é dar a cada um o que é seu, a sua última esperança. E dentro de Santa Rita parece que a esperança acabou. A gente não tem mais esperança, não, né? A esperança dessa gestão parece que está deixando muito a desejar. Doutor Enéas, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Agradecer demais. Mas antes de terminar a nossa conversa, aqui tem o momento cipuada. Sei, Eu digo uma frase, uma palavra, e você também de imediato responde com uma pequena frase ou com uma palavra. sei. Só lembrando as pessoas que essa nossa conversa, a live, ela fica disponível no IGTV e no canal Cipuada Nordestina. Então vamos lá para o momento Cipuada. Vamos, Um lugar, Santa Rita. uma tristeza, As vidas perdidas na pandemia do coronavírus. uma alegria, A vida, lockdown na pandemia, às vezes necessário. aborto, Sou contra. união homoafetiva, Com relação à união homoafetiva, o senhor fala o a união casamento civil. civil, a união civil, Acredito que sou favorável. porte de arma, Favorável. um político, Um político, como eu falei, eu tenho uma grande admiração pelo deputado constituinte Egídio Madruga, que chegou a ser presidente da Assembleia, foi deputado 8 vezes dentro de Santa Rita. Eu acredito que deixou um legado dentro de Santa Rita que talvez nenhum outro deputado tenha conseguido trazer para a cidade o que ele trouxe. Então, eu acho que só o número de mandatos já credencia a figura dele. Ele era um jurista, um notável,
um constituinte, um humanista, então um político é Egídio Madruga. Família, Tudo. Deus, Deus, ele é o centro de nossa vida. Enéas Moraes, candidato. Uma possibilidade. Doutor Enéas, muito obrigado. E fique à vontade para deixar a sua mensagem para os santarritenses e também para aqueles que ultrapassaram as fronteiras de Santa Rita. Fique à vontade para deixar a sua mensagem. E de antemão, muito... Professor? Pronto, sua mensagem. Fique à vontade para a Sim. sua mensagem. Professor, eu gostaria de agradecer ao povo de Santa Rita por tudo que ele contribuiu com a minha família, com o histórico familiar, com a receptividade que eu recebo diariamente em Santa Rita. Quero dizer que eu faço amigos diariamente em Santa Rita. Como o senhor disse, eu participei da última eleição e sou grato pela quantidade de amigos que eu ainda aumentei dentro de Santa Rita. Eu circulo com muita facilidade no meio político como um bom articulador, justamente pela possibilidade de dialogar com diferentes frentes. Então, eu acredito que a minha palavra para Santa Rita é gratidão. Gratidão pelo êxito profissional que eu tive, gratidão pelos amigos que eu conquistei, não só na profissão, como nesse ambiente político. Não que eu seja político, porque Clóvis de Barros Filho diz que a política pode ser de dentro, tem um olhar de dentro e de fora. Eu me encaixo como aquela pessoa de fora, aquele amante da política e que exige uma política participativa de qualidade. E deixar o recado de que as pessoas busquem exemplos de homens públicos que trabalharam com decência, com amor pela coisa pública, que não são políticos profissionais e que combateram a corrupção ao longo de sua vida e saíram de mãos limpas. Então fica esse respeito e vamos defender legados de pessoas que buscaram a honestidade, a probidade, o combate à corrupção e vamos participar. O senhor está de parabéns por abrir esse espaço a todos nós que queremos debater a coisa pública, queremos debater a gestão pública e queremos que a gestão pública seja eficiente. Então, nós não podemos mais ser omissos. Nós não podemos mais admitir aquela discussão que tem entre Freud e Marx do poder. O que é o poder? O poder é aquele instrumento para se servir ao povo. E não o poder pode ser algo que pertence a uma família para se servir do povo. Então, a gente tem que entender o poder na sua definição do bem comum. É isso que eu quero dizer às pessoas. Busquem o bem comum, protejam os seus entes queridos nessa pandemia. Se você necessita trabalhar, saia com segurança e, se Deus quiser, nós viveremos tempos melhores. E nossa cidade vai crescer porque existem pessoas que a amam e que vão buscar novos tempos. Esse é o meu recado para o povo de Santa Rita. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada, nordestina.